Assista agora a AMA do dia 2 de abril de 2026 do Projeto Vitra. Então, boa noite, galera. Boa noite, meus queridos. Mais uma AMA, mais uma quinta-feira. Hoje é véspera de Sexta-feira Santa. Então, hoje é quinta-feira, estava a dizer. A minha internet está meio bagunçada. O Telegram está bugado. Eu queria trazer aqui alguns prints de informações que não estou a conseguir trazer. Portanto, o Telegram está completamente bagunçado por aqui. Então, vamos fazer uma AMA muito sucinta, muito resumida, só para não deixar passar em branco e mantermos este compromisso semanal de encontro aqui com os investidores da Vitra. Está bom? Sintam-se todos abraçados. Gente, eu vou dizer-vos uma coisa, é um desabafo, quero que isso fique aqui registado. Eu vi ontem e hoje aparecerem pessoas que não vejo aqui pelo grupo há meses, certo? Estamos aqui de forma constante, regular, semanal, diariamente aqui no grupo, e esses investidores eu não os vejo nem a dar um bom dia, percebem? Ou seja, somem completamente, deixam o investimento deles à deriva, né? E pessoas que têm a responsabilidade, né? Somem pura e simplesmente. E agora, quando aparece uma coisinha menos boa, como por exemplo esse bug que está a ver no CMC, no CoinMarketCap, em que aparece a Vitraverse, por exemplo, lá a zero, mas o valor dela não é zero, né? O valor dela é o valor que temos na PancakeSwap. As pessoas aparecem todas, ou seja, andam todos escondidos nas moitas, parece que é torcer para que o projeto dê errado. E quando aparece alguma coisa assim menos positiva no projeto, aparecem todos a cobrar. Essas pessoas, eu quero dizer o seguinte, gente, eu sinceramente começo a ficar muito cansado e sem paciência para esse tipo de gente. Até porque imaginem vocês que nós fazíamos exatamente igual a eles. Sumíamos, abandonávamos isto e o que é que ia ser do nosso investimento? Ia para o ralo, não é? Ia para o ralo, porque isto é como um projeto destes, um investimento destes, um ecossistema destes, é como uma terra que é cortada, é arada, mas depois semeia-se, planta-se e tem que se regar e tem que se cuidar. Tem que se tirar as ervas daninhas à volta das plantas boas, e aqui no projeto há muita erva daninha, a verdade é essa, porque senão a coisa morre. A sementeira morre e o projeto morre. Então, imaginem vocês que fazíamos o mesmo que estes fulanos que agora estão cobrando, tentando ver o que é que se passa e tal e tal. Há pessoas que eu, sinceramente, eu vou começar a nem responder, ou seja, dar-lhes o mesmo desprezo é a palavra, dar-lhes a mesma ignorância que eles têm dado ao projeto. Porque é de uma falta, vocês vão me desculpar, mas é de uma falta de caráter até, de ética. A gente está aqui meses e meses, os caras nem bom dia dão aqui no projeto, não vêm uma live, não fazem uma postagem numa rede social, né? O Silva está a entrar agora e é bom que ele escute isto. Os caras, por exemplo, não fazem uma postagem numa rede social, não dão um like, nada, não fazem um comentário, não fazem absolutamente nada. Somem do projeto, nas redes sociais, aqui no grupo não aparece, e de repente, quando existe alguma coisinha menos boa, como essa situação que no CMC, que é um bug, que não é da nossa responsabilidade, vêm cobrar. E vêm cobrar como se estivessem aqui com moral. E esse tipo de pessoas eu vou começar a não responder, e alguns deles até os vou silenciar no grupo, porque eu sinceramente não tenho estômago para isto. Tenho estômago para pessoas que somem do projeto, deixam o projeto à deriva, o investimento deles à deriva, não acompanham absolutamente nada, não valorizam, não agradecem, não parabenizam, não chegam junto, não perguntam, não questionam, nada. E de repente aparece uma coisinha destas, como o CMC, que está bugado, do meu Telegram está bugado também, e já vem cobrar com 7 pedras na mão e achando-se no direito de exigir respostas. Essas pessoas eu não respondo mais. E muitos deles até vou silenciar aqui no projeto, aqui no grupo, porque eu começo a ficar sem estômago para isto. Repito imaginem vocês que nós fazíamos o que eles fazem. Ou seja, abandonávamos o projeto, não queríamos saber,
o que é que tinha acontecido a este projeto? Estava morto. E eu já vos disse, e repito, eu estou investido em vários tokens. Mais 30. Claro, a Vitra é o meu token, é o nosso projeto, é a nossa filha, a nossa gema, mas eu acho isso de uma falta de bom senso. De uma falta, sei lá, nem sei que palavras é que é de usar, para ver essas atitudes destes fulanos. Chegam aqui, se ausentam por meses, e quando aparece uma coisinha, um detalhezinho, um pintelho, já vêm cobrar. Cheio de razão, cheio de razão. Portanto, é lamentável. É lamentável. E por isso é que eu vos digo, poucos são aqueles que realmente vão ficar milionários neste projeto. E no mundo cripto, porque as pessoas não merecem. No fundo do meu coração, este tipo de pessoa não merece. Não merece. Porque não faz por isso. Não trabalha por isso. Não chega junto. Não é solidário. Não é grato. Pelo contrário. Um bando de abutre, sanguessugas. Só à espera de uma coisa menos boa para vir já cobrar. Exigir. E onde é que vocês estavam lá atrás, quando o projeto precisa de vocês nas redes sociais? Aqui no grupo, no Telegram, no YouTube, no X. Onde é que estavam vocês, rapaz? Estavam onde? Que moral é que vocês têm agora? Não tem moral nenhuma. Portanto, muitos deles eu vou começar a silenciar aqui no grupo, porque eu não tenho nem estômago nem para ler o que eles escrevem aqui. Sinceramente, isto é um desabafo, estou chateado mesmo. Eu sou uma pessoa muito paciente, muito resiliente, mas rapaz, há coisas que quando me tolda no estômago, nem a omeprazol resolve a azia. Acreditam? Nem a omeprazol resolve essa azia que me causa esse asco. A partir de agora, esses fulanos, para mim, é desprezo. Desprezo total. Não tem estômago nem para ler o que eles escrevem. Porque vêm cheios de razão, cheios de moral, exigir, cobrar e tal. Eu pergunto, onde é que estavam vocês esse tempo todo? Onde é que estão vocês a fazer a vossa parte de comentar, ao menos um comentário? Eu vejo os comentários na Binance, até deixei de fazer algumas análises porque eu não estou sem paciência. Na Binance, no YouTube, no X, onde é que estavam vocês? E repito, imagina que nós, que estamos aqui diariamente no Telegram, que estamos semanalmente aqui nas AMAs, imagina que nós fazemos o que vocês fizeram, o que vocês fazem descaradamente. Deixámos isto à deriva, abandonando, sumindo. Onde é que isto estava? Estava no char como 99% dos projetos brasileiros. Igualzinho. Igualzinho do mesmo modo. Estaria do mesmo modo. Tinha ido ao char com o projeto por culpa nossa. Nós todos, se fizéssemos o que vocês estão fazendo. Estão nem aí vocês. Então isso é terrivelmente desgastante. E eu começo a ficar sem paciência. Sinceramente, eu começo a ficar sem paciência. Claro, tenho um investimento grande aqui neste projeto, mas não pensem vocês que o Luís tem um investimento, ele tem que estar aqui junto. Não tenho não. Não tenho não. E vou fazer para ajudar médios a pessoas. Esses vou ajudá-los que estiveram comigo, confiaram, estão juntos. E os outros, sinceramente, eu estou nem aí. Podem vender e sair do projeto, fiquem à vontade. Muitos deles já venderam. Eu sei, eu conheço as carteiras. Então, sinceramente, gente, é desgastante. E depois vem esta cobrança em cima do CMC, do CoinMarketCap, que ainda vem com 3 pernas na mão exigir resposta. Que moral é que vocês têm, gente? Zero. Pronto. Feito esse desabafo, que eu quero que fique aqui registado, vamos falar aqui um pouquinho rapidamente. Eu tenho muito pouco tempo. Vou viajar amanhã. Tenho muito pouco tempo e vou só fazer aqui uma análise muito rapidamente do que se está a passar no mundo cripto neste momento, para que fique aqui registado. E não pensem vocês, atenção, não pensem vocês com esse desabafo, que eu estou desmotivado em relação ao mundo cripto, que eu estou achando que vai continuar esta correção, esta sangria. Não, pelo contrário. Em relação aos investimentos no mundo cripto, eu estou cada vez mais animado. Estou cada vez mais positivo, mais otimista, porque eu sei exatamente o que vai acontecer a partir de agora. E está no ponto certo. Aqueles que o mercado tinha que banir, tinha que filtrar, tinha que expurgar para fora, já o fez. Já venderam, já saíram. Aqueles que ainda continuam são aqueles que realmente merecem ganhar dinheiro e muito dinheiro no projeto Vitra. Porque, se vocês virem, eu quero aqui partilhar convosco
Eu quero aqui partilhar convosco algumas informações para resumirmos rapidamente. E eu quero aqui deixar o meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, é a minha opinião, é a minha análise sobre o momento atual do mundo cripto e, sobretudo, aquilo que vai acontecer a partir de agora no mundo cripto, na minha visão e na minha opinião. Vejam isto aqui. Este quadro é muito elucidativo, porque vejam o seguinte. Os últimos 5 meses, ou seja, os últimos 5 meses, portanto, antes de março, ou seja, fevereiro, janeiro, dezembro, novembro e outubro, foram negativos para o mundo cripto, certo? Foram 5 meses de quedas. O mês de março, que terminou portanto, há 2 dias, né? Hoje é dia 2, quase que terminava também vermelho. Quase. No último dia, no dia 31, que foi na terça-feira, o Bitcoin deu uma recuperaçãozinha e acabou fechando o mês de março positivo. Pouquinho, cerca de 0,8%, 1% de valorização. Pouquinho. Mas isso é muito importante porque acabou com 5 meses negativos. Ou seja, 5 meses de correção, de sangria no Bitcoin e, portanto, o 6º mês, março, já fechou ligeiramente positivo. Isso é muito bom, porque é uma inversão de tendência de queda e de correção do mercado cripto. E agora, portanto, a partir de abril, maio, junho, vamos ter o mundo cripto e o Bitcoin e a nossa Vitra atingir outros patamares. O mês de março continuou, portanto, nesta volatilidade toda, gente, porque nós estamos no meio, em plena guerra, no Oriente Médio, no Irã, com o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20 a 25% do petróleo mundial, da produção de petróleo mundial. Agora, os Houthis do Iémen juntaram-se também, enfim, estão atacando alguns países árabes à volta. A Arábia Saudita já disse que quer que os Estados Unidos continuem e Israel continue a atacar Irã para se livrarem finalmente dessa ditadura sangrenta dos Ayatollah, que foi instalada em 1979. Então, gente, nós estamos quase numa terceira guerra mundial. Só não estamos porque a Rússia e a China percebem com quem estão lidando, apesar de alguns devaneios do Trump, né? Porque, do meu ponto de vista, ele não precisava se ter metido nesta guerra, deixava Israel ele tomar a frente e ele ficava só na coordenação e dando apoio logístico e bélico militar a Israel, sem que os Estados Unidos entrassem diretamente na guerra. Para mim foi um erro. Vocês sabem que a minha posição política e ideológica é de direita, sou conservador, portanto, apoio o presidente Trump, mas ele não precisava de uma guerra destas. Não precisava de envolver-se a este ponto. E já se fala numa invasão terrestre. Eu acho que se houver uma invasão terrestre, vai virar um Vietnã, nos anos 60, vai virar um Iraque, vai virar um Afeganistão, onde os Estados Unidos entraram e estiveram lá anos e anos e anos e acabaram sendo quase que humilhados. Porque esses países fundamentalistas vivem no tempo da Idade Média. Esses caras morrem como mártires e são bajulados e apoiados pelos seus irmãos do mesmo país. Ou seja, um cara desses que morre, por exemplo, com uma bomba no corpo é considerado um mártir e vai para o céu e tal. Os caras não têm medo de morrer porque são fanáticos. Então é um atoleiro. Eu acho que é um erro estratégico se envolver no campo terrestre com estes caras. São fanáticos, estão nem aí, usam crianças, usam velhinhos, usam mulheres como escudos humanos. Isto é gente que não tem escrúpulos. Então um cara envolver-se diretamente numa guerra destas, eu acho que é um suicídio. Eu só espero é que a pressão do Donald Trump seja muito forte para que o regime iraniano
comece a ceder, aceite as condições dos Estados Unidos, que impuseram 15 condições, os iranianos responderam com outras 5, enfim, e estamos neste vai e vem. O que é certo é que o petróleo continua subindo, está acima de $100, e o petróleo subindo significa inflação mais alta, os preços mais altos, insegurança, medo nos mercados. Só que, e era isso que eu gostaria de dizer, apesar de tudo isto, desse cenário catastrófico, de caos mundial, bélico, de guerra atroz, que devasta tantas vidas, né? Vejam o caso da Ucrânia, a guerra já dura há 3 ou 4 meses, com a invasão da Rússia, e não tem fim à vista. O fim à vista é a Ucrânia perder cerca de 1/3 do território deles, mas quantos milhares de pessoas já morreram ali? Estupidez. As coisas não se resolvem assim, resolvem-se de outra forma. Mas pronto. Eu só espero que os Estados Unidos façam uma pressão tal ao que então liquidem realmente as lideranças que ainda existem lá do Irã, para que as pessoas sejam obrigadas a sentar a uma mesa de negociações e que se faça no Irã o que se fez numa Venezuela, não é? Ou preciso ir pegar lá um ou 2 líderes, a força delta chegue lá e resgate os caras, e eles comecem a ter medo de que não escapa um e tenham que ceder, porque esses caras só cedem na força. Não cedem no diálogo, só cedem na força. Só quando começam a morrer, os outros ficam com medo e cedem. Então, eu só espero que os Estados Unidos, realmente, até porque este ano é ano de eleições, que é o chamado middle term, ou seja, eleições de meio turno, e o Trump precisa apresentar resultados positivos economicamente, porque senão os democratas vão tomar conta do Senado e da Câmara dos Deputados, e daí até ele sofrer um impeachment é um ápice. Só espero que ele consiga realmente, com essa pressão sobre esse regime ditatorial, fanático, dos ayatollahs, consiga vergá-los e consiga resolver a questão, para que o petróleo continue a fluir, os mercados se acalmem e a inflação não dispare. Só que, curiosamente, todo este cenário é benéfico para o Bitcoin. Vocês podem pensar assim, mas isto é um contrassenso, é um paradoxo. É, mas é uma realidade. Todo esse cenário, porquê é que isso é positivo para o Bitcoin e o mundo cripto? Porque todo esse cenário bélico, de guerra, de caos, vai demandar muito dinheiro para financiar esta guerra. Por exemplo, já se fala na Europa, a Alemanha já quer armas nucleares, portanto, de outros países que não têm armas nucleares já querem, para se sentirem mais seguros. Então, tudo isto demanda investimentos volumosos. E tudo isso vai fazer com que a base do M2, ou seja, a base monetária internacional, vá se expandir, e muito. E vai fazer com que a dívida dos Estados Unidos, que já está em 39 trilhões de dólares, vá explodir também. Aliás, os Estados Unidos já devem mais do que 130% do seu PIB. O Japão já deve 300%. A Europa, a maior parte dos países, até a própria Alemanha, que era tão austera e tão rigorosa e tão exigente nas suas contas, com os seus tetos de déficit público, já estão a dever mais de 100% dos seus PIBs. E têm que injetar dinheiro. Têm que imprimir dinheiro para financiar tudo isto. A IA também demanda um investimento colossal em tecnologia, em chips, com a NVIDIA a atingir outros patamares, as Big Techs a atingirem outros patamares do mercado de ações. Então, tudo isto é grana. E esta grana toda sendo injetada, necessariamente, logicamente, naturalmente, vai fazer com que o Bitcoin exploda também. Então, nesse cenário bélico, nesse cenário de caos, portanto, político, no tabuleiro xadrez mundial, tudo isto é benéfico para o Bitcoin. E o Bitcoin, quando foi criado por Satoshi Nakamoto, em que ele fez a cunhagem do blockchain no dia 3 de janeiro de 2009, ele disse exatamente isto. O Bitcoin surgiu para dar resposta a essas situações, como um freio, como uma alternativa à cunhagem, à emissão desenfreada de dinheiro das moedas soberanas dos Estados pelos governos. O Bitcoin surgiu exatamente para isso. Surgiu depois da crise do subprime em 2008, eu já falei isso várias vezes, e o Satoshi percebeu, não se sabe quem é, se é um grupo ou não,
percebeu que, e é Satoshi Nakamoto, eu na outra live estava tão cansado que chamava, já nem me lembro, até o André chamou-me a atenção, eu chamava de Sakamoto, né? Eu dizia Satoshi Sakamoto. Portanto, o Satoshi Nakamoto, ele previu exatamente isto. O Bitcoin foi criado exatamente para fazer face a estas situações, se apresentando cada vez mais como reserva de valor. Só que, quando foi criado, ninguém conhecia, valia centavos. Neste momento, não. Neste momento, os Estados, os governos, os bancos centrais estão adotando cada vez mais o Bitcoin como a tábua de salvação alternativa aos sistemas tradicionais financeiros que estão falidos, que estão quebrados, porque esse sistema, da forma em como foi concebido, o sistema financeiro tradicional, da forma em como foi concebido e da forma em como é alimentado e gerido, de vez em quando ele precisa de uma injeção de trilhões de dólares, senão ele acaba por sucumbir. E não pode sucumbir, porque senão geraria uma depressão maior do que a depressão de 1929, né? Em que mais de 30% da população ficou passando fome, empresas falidas, em efeito cascata, enfim. Então, para que o sistema não enfrente uma depressão dessas, o próprio sistema tem que se autofinanciar com Estados soberanos, os governos dos bancos centrais, imprimindo mais grana. É isso que vai acontecer. Os Estados Unidos já se fala, para tapar este buraco de agora, no crédito privado, que está portanto, um buraco de cerca de 4 trilhões e meio de dólares, já se falam especialistas em uma injeção trilionária no mínimo entre 20 a 30 trilhões, no mínimo. Não se sabe até onde é que o furo vai. Então, se em 2008 o buraco era de 1 trilhão e meio, foram injetados 8 trilhões de dólares. Imagine agora com 4 milhões e meio, é 3 vezes mais. Portanto, 8 vezes 3, no mínimo, isto é uma comparação lógica, matemática, calculada, no mínimo tem que ser injetados 24 trilhões de dólares. Percebem? E é isso que vai acontecer. Por isso não se admirem, por exemplo, na pandemia, no Covid-19, em 2000, do fecho em casa, e depois a economia a gente vê depois, foram injetados 12 a 3 trilhões de dólares para salvar os bancos americanos. Agora, no mínimo, são 20 a 30 trilhões de dólares. Então, se na pandemia o Bitcoin estava em 3.700 dólares e foi buscar em 2021 a sua ATH de 69 mil dólares, estava em 3.700 dólares. Com a injeção de trilhões de dólares, foi buscar de 3.700 passou para 69. Imaginem agora, com 12 a 3 trilhões de dólares, imaginem agora que está a 66, 65, 67, por aí, na faixa dos 70 mil dólares, vamos botar assim, quanto é que não vai atingir o Bitcoin com essa injeção de no mínimo 20 a 30 trilhões de dólares? Portanto, no mínimo faz 3, 4, 5 vezes o preço atual, no mínimo dos mínimos. Então, isso para mim é matemática pura, isso para mim é lógico, não tem aqui achismo, não tem narrativas, não tem opinião sobre isto, não. São dados, basta estudar os mercados financeiros, a história do Bitcoin, e para termos uma visão muito clara, muito fundamentada e muito realista daquilo que vai acontecer a partir de agora. Então, para mim, não há surpresa nenhuma nisto. Não há surpresa nenhuma nisto, que a partir de agora, meses de março já fechou positivo, se bem que fraquinho, 0,8%, 1% de valorização do Bitcoin. Abril vai fechar muito positivo, até porque há aqui alguns fatores que são fundamentais para a valorização do Bitcoin e que são, portanto, as causas, os motivos que vão fazer com que essa valorização seja explosiva e violenta. E quais são esses fatores? Ponto número 1. Essa necessidade de injeção de trilhões de dólares. E atenção, que não é só nos Estados Unidos. Na Europa, por exemplo, por causa da inflação, já se fala em financiar e subsidiar a energia. Em Espanha já se fala numa injeção de 5 bilhões de euros. Portugal, que é um país mais pequeno, já se fala no mínimo em 2, 3 trilhões de euros. Nos Estados Unidos já se fala no mínimo em 20 a 30 trilhões de dólares. No Japão já se fala. A China já está fazendo isso de forma camuflada, porque os chineses sempre fazem de forma camuflada, porque ao controle absoluto do PCC, do Partido Comunista Chinês, os dados são tudo, não podem nem ser auditados
entidades estrangeiras, então aquela economia é uma economia de fachada, mas já se sabe que a China já está injetando muito dinheiro. O Japão, os países da Europa, todos eles. Então toda essa injeção de dinheiro é um dos motivos pelos quais o Bitcoin vai se valorizar muito. Outro motivo, nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o carro-chefe. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo e ela que puxa ou para cima ou para baixo todas as economias dos restantes países. A nível de taxas de juros, a nível de injeção de liquidez, é os Estados Unidos a comando. E quem não entender isto não sabe nada, não sabe nem onde é que está. Por isso é que eu falo sempre dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos acontece lá e depois o resto do mundo copia e vai atrás. Porque os Estados Unidos basta mexer 0,25% da sua taxa de juros, que mexe com o sistema financeiro, económico, mercado de ações do mundo todo. Não é só nos Estados Unidos. Não pensem que eu sou apaixonado pelos Estados Unidos. Não. Sou apaixonado pela informação que é credível e que acontecendo nos Estados Unidos eu sei que vai afetar toda a economia mundial. E o mercado de ações e o mercado de criptomoedas, o ouro e tal. Por isso é que eu sempre falo nos Estados Unidos. Então, o primeiro fator, injeção de trilhões de dólares de liquidez para salvar o sistema americano e sistemas europeus, Japão e China. Segundo fator, nos Estados Unidos, já particularmente, agora se me faltava aí, um minutinho. Oh, Vanusa está ligando, deve ser uma coisa com o Luís. Atenda aí, por favor. Eu estou na live. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo aqui, Luiz. Vocês estão me ouvindo, Silva? Eu recebi uma chamada. Sim. Pronto. Obrigado, meu. Então, nos Estados Unidos, em particular, além dessa injeção de trilhões de dólares que vai acontecer nos países do mundo, os países do mundo ocidental, há também outro fator, que é a nomeação e a tomada de posse do novo presidente do Fed, Kevin Walsh, que é portanto, uma pessoa nomeada pelo Trump com o compromisso de baixar a taxa de juros americana para 2%, entre 1% a 2%. Neste momento está em 3,75%. E isso, atenção, mesmo apesar da inflação alta. E isso mesmo apesar da possibilidade da subida da inflação com a subida do preço do petróleo. Os Estados Unidos não se podem dar ao luxo de quebrar toda a sua economia por conta do combate à inflação, mantendo essas taxas de juros altas desse jeito. Então vai ter que baixar a inflação, a taxa de juros. E não se esqueçam, por exemplo, que na pandemia a taxa de juros americana, vocês sabem em quanto é que bateu? 10%. Foi a única vez que a inflação americana ficou com 2 dígitos, 10%. E apesar disso, houve injeção de mais de 10%, portanto, a inflação subiu bastante por conta da impressão desenfreada de dinheiro, porque imprimindo mais dinheiro no mercado, a inflação, há mais dinheiro circulando, né? As pessoas vão comprar mais e os preços dos produtos sobem mais. E a inflação subindo, a taxa de juros sobe. Então, nos Estados Unidos, mesmo que a inflação continue subindo, por conta do petróleo, se este conflito não se resolver rapidamente, o petróleo vai continuar a subir. Eu estou convencido que isto rapidamente se vai resolver. Estou convencido que o Donald Trump não quer perder as eleições e tem que resolver isto rapidamente. Uma questão de vida ou uma política para ele, até porque ele sabe quem são os democratas, que se ele der um vacilo e eles tomarem a maioria no Senado e na Câmara, vão impeachá-lo rapidamente. Então ele sabe que tem que tomar providências rapidamente, urgentes, para resolver essa questão toda geopolítica e, sobretudo, da sua economia interna. Por isso é que ele nomeou este cara, que já foi membro do Fed, já foi diretor do Fed, é um cara muito bom economicamente e tem esta missão de baixar a taxa de juros para 2%, mesmo que a inflação dispare. Não estão nem aí. Então, há muita gente que pensa que as taxas de juros dos Estados Unidos vão subir. Não vão, tem que baixar. Mesmo que a inflação dispare, a inflação resolve-se lá na frente. Mas a taxa de juros tem que baixar, senão a economia quebra. Os bancos quebram. A BlackRock, é o maior fundo
de gestão de ativos do mundo, que gera cerca de 15 trilhões de dólares, começou a bloquear os saques dos seus acionistas, dos seus investidores. Imaginem vocês. O Morgan Stanley, que é um dos 5 maiores bancos dos Estados Unidos, o primeiro é o JP Morgan, já começou a bloquear saques. Porque é o seguinte, esse crédito privado financiava, por exemplo, empresas de alta tecnologia, empresas de software, que, devido à IA agora, a IA começou a mostrar que estes engenheiros de hardware, de software, não são mais necessários, que a IA faz melhor do que eles o que eles fazem. E mais, a IA, por exemplo, começou a detectar muitas vulnerabilidades, muitas falhas no sistema de cibersegurança. E essas empresas de venda de software, as ações começaram a despencar 20%, 30%, 40%. Ora, essas ações despencando, eles não conseguem honrar os seus compromissos de pagar esses empréstimos. E eles não pagando, a quem eles não pagam, não paga também ao seu credor e vira um efeito dominó. Então os Estados Unidos não se podem dar esse luxo. O mercado, portanto, o mercado e a economia não pode quebrar. Então vai ter que ter essa injeção. E este novo diretor do Fed, que vai tomar posse, se não me falhar a memória, é 15 de maio. Acho que o Jeremy Powell, o mandato dele termina em 15 de abril, depois há aquela transição e tal. Então, a missão dele é exatamente esta. E ele é um crypto-friendly, ou seja, ele conhece muito do mundo cripto e é apoiador, entusiasta e sabe que o Bitcoin portanto, é parte da salvação de todo este problema mundial económico e financeiro. Ele sabe disto, o novo presidente do FED. Ao contrário do Jeremy Powell, que era completamente contra. Ele e o Gary Gensler, presidente da SEC, esse careca, fizeram de tudo para derrubar o mundo cripto. Fizeram de tudo. E o Bitcoin, porque eles estavam ao serviço dos grandes interesses dos banqueiros americanos, que sabem que o Bitcoin não precisa de bancos, não precisa de intermediários. Eles sabem que, portanto, o sistema banqueiro tradicional ou se adapta à Web3, à tecnologia blockchain, ou está morto. Até com a questão das stablecoins. E sobre as stablecoins, a Clarity Act está praticamente aprovada. Portanto, o CEO da Coinbase, que é outro careca também, o Armstrong, há carecas bons no mundo, né? Poucos são os carecas bons no mundo, mas alguns bons. O Armstrong, que é o CEO da Coinbase e que é careca também, já disse que estão praticamente chegando a um acordo. Aliás, o acordo da Clarity Act, que é a lei da clareza regulatória do mundo cripto, só não foi firmado ainda porque estavam a limar arestas quanto portanto, ao pagamento de rendas, de recompensas nas stablecoins. Os bancos tradicionais queriam que os depósitos, por exemplo, não gerassem rendas, como gera um depósito num banco. Portanto, porque eles sabem que se uma stablecoin rende, por exemplo, ao ano 4,5%, é a morte dos depósitos bancários, pagando apenas 0,5% ao ano, no máximo 1% de spread ao ano. Então, entre os clientes depositarem em fundos e em stablecoins que lhes pagam 4,5% ao ano, ou 0,5%, 1% ao ano, sendo a inflação 3,7%, ou seja, o cara recebe 1% nos seus depósitos nos bancos americanos, mas a inflação está a 3,7%, ou seja, o cara ainda está a pagar, ainda tem um prejuízo de 2,7% ao ano. Enquanto uma stablecoin lhe pagaria, vai pagar cerca de 4,5%, vai acontecer o quê? Todo mundo vai migrar os seus investimentos dos depósitos bancários para as stablecoins. Então, os bancos sabem disto e a guerra é esta. Por isso é que a lei ainda não foi batida o martelo. Mas parece que está bem pertinho e parece que já agora, no mês de abril, essa lei vai ser aprovada. E atenção, que quando essa lei for aprovada, nada disto é por acaso, gente. Esses grandes institucionais, falo de bancos, estão a aportar, estão a investir no mundo cripto, mas ainda não vieram os trilhões de dólares deles para a capitalização do mercado do Bitcoin e das altcoins. Porque eles só irão fazer quando esta lei estiver o prego batido mesmo. Porque esses grandes fundos não arriscam nem segurança nem certeza. Eles só trazem os seus trilhões quando estiver tudo
legalizado e as leis aprovadas. E essa lei sendo aprovada, vai vir uma tsunami de dinheiro, de investimentos desses fundos no Bitcoin e nas melhores altcoins. Então não esperem que essa lei seja aprovada, porque ela vai ser aprovada. Aliás, já há um acordo entre democratas e republicanos. É só esse pormenor que está sendo analisado. Quando essa lei for aprovada, vocês vão ver o que é uma explosão do mundo cripto. A partir daí, esses grandes fundos, esses grandes players do Wall Street, dos bancos, vão trazer os seus trilhões de dólares para o mundo cripto. Vão retirar do mercado de ações e dos investimentos bancários e vão querer surfar toda esta onda de valorização do mundo cripto. Então, não se admirem quando chegarem esses trilhões, depois desta lei ser aprovada. E esse marasmo todo, esse compasso de espera, é para que os bancos se vão posicionando. Eles não fazem nada por acaso. Enquanto eles estão negociando, atrasando isto, sabem com a nomeação do novo presidente do Fed, com a aprovação desta lei, não tem mais volta. É a explosão do mundo cripto. Eles estão se preparando para isto. Agora, depende de vocês terem esta visão, esta informação e se posicionarem antes de chegarem os trilhões desses grandes players. Porque a partir daí não vão comprar Bitcoin a 70 mil dólares. Não vão comprar Solana a 90 e poucos dólares. De jeito nenhum. Mas é que não vão mesmo. Não vão comprar a Avax a 9 dólares. Não vão. Garanto que não vão. E não vão comprar a nossa Vitra a 2,0.5. Garanto que também não vão. Então, depende de cada um. Agora, eu estava aqui a ver algumas coisas que eu queria aqui deixar. Parece que já consegui. Aqui está Luiz, bugado boa aqui. noite. Oi, Silva. Estou a Desculpa te escutar. interromper aí. Não. Só trazer um complemento aí de algumas informações que você passou sobre o investimento de IA no mercado. Tem a Oracle, né, que é uma empresa gigantesca de tecnologia. Inclusive Sei. tem um amigo meu que trabalha lá, né? Ele é da parte de banco de dados, né? Trabalha nessa área. E ele tá num grupo, né? Comigo ali, WhatsApp e tal. E aí ele falou que a Oracle tá fazendo uma demissão em massa, né? Exato. De muitos funcionários lá para poder A Oracle é muito ligada ao investir Skylink, em... ao token Oi? link, viu? A Eu posso Oracle compartilhar o link aqui? Pode, à vontade. É um link Olha do só. quê? Pode. Eu dou dessa própria notícia da Oracle, né? Que está fazendo Força. demissões para investir em inteligência artificial. Assim, Exatamente. é ruim para quem perde ali o seu posto, Meus né? amigos. Mas a pessoa vai ter que aprender a se adaptar, né? Então, assim, isso aí vai de encontro ao que você está dizendo. As empresas estão investindo forte, né, em inteligência artificial. Deixa eu Entendeu? dizer uma Aí eu... coisa. Muito obrigado, Silva. Essa tua informação é muito positiva porque vem de alguma forma confirmar a veracidade e a credibilidade das minhas análises, digamos assim. É muito Sim, com positivo. Outra certeza. coisa. Vocês sabiam, tem tantas informações na minha cabeça que eu às vezes até não as compartilho todas só para não vos assustar e vocês não pensarem que eu sou meio lunático, né? Mas deixa-me dizer-vos uma coisa. Vocês sabiam que, por exemplo, muito em breve, as transações feitas online no mundo cripto serão esmagadoramente feitas por agentes autónomos de IA, ou seja, máquina com máquina, sem intervenção humana. E com um agente desses de IA, vocês pensem agora comigo, um agente desses de IA vai fazer milhares de transações por dia. Um ser humano faz, por exemplo, em média, há um estudo sobre isso, faz em média 4, 5 transações por dia de criptomoedas. Esses agentes de IA, comprando e vendendo, vão fazer milhares por dia. Então, o volume de negociações que vai existir nas redes, nas blockchains, numa Solana, numa Arbitrum, numa L1 do Bitcoin, numa Ethereum, numa Arbitrum, numa Polygon, numa Tron, esse volume de grana vai multiplicar-se de forma exponencial. Então, a capitalização de mercado, não só do Bitcoin, mas das boas altcoins, vai se multiplicar de forma exponencial. Por quê? Porque o volume de negociações feitas através desses agentes de IA
que não dependem de humanos, ou seja, são robôs, são bots, né? Vai se multiplicar, ou seja, a quantidade de grana que vai circular nessas redes, nessas blockchains, nessas L1, nessas L2, é insano. Então, a gente está a falar hoje toda a capitalização do mercado do mundo cripto é cerca de 2,4 trilhões. O Bitcoin cerca de 1,3 e o resto é as altcoins. O Bitcoin está com uma dominância de cerca de 58%. Então, gente, eu no meu entendimento, vai fazer no mínimo 7, 8, 10 vezes. A capitalização do mercado do mundo cripto vai fazer no mínimo 7, 8 vezes, porque é tanto dinheiro que vai chegar. Tanto dinheiro. E, exatamente, os humanos vão começar a ser demitidos, já estão nos Estados Unidos. Engenheiros, por exemplo, de software, engenheiros, diretores, isto aqui, estão sendo substituídos por IA, por protocolos de IA. Fica mais barato aos empresários, aos CEOs, e mais rentável, mais seguro, usando máquinas e não mais a mão de obra humana. O futuro. E o Elon Musk, ele de vez em quando dá umas entrevistas muito boas sobre isso. Não é? É um visionário, né? É um cara genial, e ele traz essas informações a todos nós, dizendo exatamente isso, que a IA vai substituir médicos, advogados, professores. Não vão fazer mais falta, não. Porque a gente vai um chat GPT, é um Gemini, e nós temos lá tudo. Temos lá tudo. Então, a mão de obra humana ser substituída de forma esmagadora e muito rapidamente, já está a acontecer, e começou a acontecer a um ritmo que assustou os mercados. A força da IA e o potencial da IA assustou os mercados tradicionais. Mas sempre é assim. Primeiro é um murro no estômago, um choque de realidade. Depois o mercado vai digerindo, vai assimilando essas informações e depois acontece o que é a seguir? Explosão de valorização. É sempre assim. Primeiro assustou, porque a IA está vindo muito mais rapidamente e muito mais eficaz, né? Muito mais violenta, no bom sentido, muito mais produtiva e, sobretudo, num curto espaço de tempo, muito mais rápido do que se pensava. Isso assustou muito os mercados. Muito. Mas, à medida que se vai percebendo o potencial do IA, os mercados só têm um caminho a seguir. Explosão de valorização. Claro, pelo caminho vai causar mortes e feridos, muita gente fica sem emprego, muita gente vai ter que se readaptar, reeducar, requalificar, mas os mercados são impiedosos. As empresas são impiedosas. Se surge uma tecnologia de IA, de agentes autónomos de IA, que substituem, portanto, o trabalho humano, os empresários, as empresas não pensam duas vezes. Primeiro ficam chocados, depois vão compreender, vão analisar, e depois vão fazer o quê? Vão adotar, vão aderir. É sempre assim. Então, é como o Silva disse aí muito bem, portanto, a mão de obra humana já está sendo substituída, a toque de caixa, pelos agentes de IA. Não pensem que não, né? Agora, deixem-me só partilhar isto aqui, porque eu não posso demorar muito mais tempo. Deixem-me só partilhar aqui para que fique aqui registrado e vocês depois, se quiserem depois irem checar essas informações, por exemplo, esta informação aqui da Coindesk é muito interessante. A Coindesk, ela trouxe essa notícia, eu busco várias informações em vários provedores de informação. Aqui, por exemplo, Bitcoin reduz perdas significativas, ações apagam queda de 2%, enquanto Irã sinaliza cooperação em rota marítima crucial. Ou seja, o Irã já está a amolecer, porque ele tem que amolecer mesmo. E essa guerra não se vai manter por muito tempo, não. E por falar em mercado de ações, deixa-me dizer-vos aqui o seguinte, tem aqui um gráfico muito interessante também, um gráfico disto tudo. Isto é o gráfico das ações da Nasdaq. E temos aqui duas quedas abruptas. Portanto, aqui, esta queda, portanto, existe a última queda, que é agora a guerra do Irã. As ações despencaram, né? A Nasdaq chegou a cair 2% ao dia, 1,8% ao dia. E quando a Nasdaq cai, o Bitcoin cai também. Só que o normal seria, Nasdaq cai 2%, o Bitcoin deveria cair entre 10% a 20%. Sempre foi assim, ao longo da história.
E agora, Nasdaq e S&P 500 caía também 2% e o Bitcoin caía 1,5%, 2%. Ou seja, o Bitcoin, neste caos todo, está mostrando ao que veio. Ou seja, a adoção do Bitcoin pelos institucionais forma como um colchão de compra e impede que o Bitcoin caia mais do que o Nasdaq, o que era impensável lá há 6 meses atrás. Era impensável há 6 meses atrás. Era impensável com o S&P 500 caindo 1,5%, o Bitcoin caindo 1,5%. O Bitcoin deveria cair normalmente. Cairia. Se o S&P 500 se caía 1,5% como caiu, o Bitcoin devia cair no mínimo 10% no mínimo. Isso não aconteceu. E o ouro? Vocês lembram-se do ouro? Atingiu $5.700 a onça e eu disse, o ouro não vai continuar a subir sempre. Quando o ouro começa a lateralizar, o Bitcoin começa-se a valorizar em relação ao ouro. O ouro já está caindo, já está indo buscar a sua MM200 em $4.000. E o engraçado é que desde que começou esse conflito, anotem isto, eu já disse isso na última AMA e volto a dizer, desde que começou este conflito, esta guerra no Irã, o Bitcoin se valorizou em relação ao ouro cerca de 20%. O ouro caiu 20% de preço desde que começou o conflito. E o Bitcoin em relação ao ouro caiu 20% no seu preço, na sua valorização. E o Bitcoin em relação ao ouro, desde que começou o conflito, se valorizou 20%. Então, os mercados, os investidores estão entendendo que o ouro, que sempre foi o porto de abrigo há mais de 5.000 anos, o ouro não é mais isso, não. Por quê? Porque os países, os governos, os mercados compreenderam que se o americano quiser, se o Donald, se o Trump, se quiser, por exemplo, um país que tem não sei quantas toneladas de ouro, 1.000 toneladas de ouro, né? Os Estados Unidos podem chegar lá com uma força delta, sacar o ouro todo do país e vir embora, como fizeram com o Maduro. E parece que trouxeram muito ouro também. Então, esse ouro e depois os custos de custódia, de transporte, e sujeito a ser confiscado. O Bitcoin não. Quem é que vai confiscar o Bitcoin? O Bitcoin é de quem tem as private key, as senhas. Ô, Luiz, Oi. fazer um outro comentário aqui relacionado ao ouro. Uma coisa que eu percebi nessas últimas... Oi, cortou aqui. Cortou-se. Uma coisa que eu percebi nesse último mês relacionado ao ouro, com a subida dele, foi que foi gerado aí um grande movimento de compra por esse pessoal que faz compra de ouro no mercado aí, vamos dizer, um mercado paralelo, né? E depois de realização de lucro. Isso, exatamente. Assim, muita gente aproveitou para vender seus ouros, né? Por conta da valorização, né? Por Claro. exemplo, onde estava se pagando ali 400 e poucos reais em 1 grama, subiu para 600 e pouco. Então, muita gente tinha ali um montante de ouro, aproveitou para vender e os caras também começou a comprar, entendeu? Então, eu acredito que esse mesmo movimento que aconteceu com a subida do ouro vai no Bitcoin. acontecer também com o Acontece Bitcoin. sempre. Então, Claro, essa, e não só Bitcoin, essa Silva, com as criptomoedas. As sim, sim. altcoins. Então, essa observação é algo natural que a gente vê aí, quem acompanha, por exemplo, em redes sociais, em notícias, consegue perceber esse movimento natural de uma valorização que aí as pessoas começam a enxergar o que está acontecendo, começa a ir atrás e aí é onde vai entrando mais investimento. Por exemplo, muita gente O chamado comprou ouro. FOMO. O chamado Exato, FOMO. exato. Muita gente comprou ouro, comprou caro. Então, tipo assim, meses atrás, Comprou no quem topo. comprou, A mesma coisa com as criptomoedas. Compra no topo. Exatamente. exatamente. Então, quem comprou ouro ali o ano passado, por exemplo, no meio do ano, e fala, vou comprar um ouro para investir, já teve um ganho, né, significativo agora. 50%. Sim. Exatamente. Exatamente. Silvio, o que é que você acha que vai acontecer quando o Bitcoin, eu digo quando, e porque eu sei que isso vai acontecer, muita gente acha que não, mas na altura certa e está muito pertinho de acontecer. O que é que você acha que vai acontecer quando o Bitcoin
ficar acima de 100 mil dólares e depois de 126 mil dólares, a sua ATH, até agora. O que é que você acha que vai acontecer? Eu acho assim, que vai acontecer basicamente o que eu estou falando. Isso vai cair no ouvido do desinformado e ele vai pensar, Claro, caramba, o Bitcoin tá se valorizando. Só que como ele não acompanhou como estava indo, aquele que não acompanha de fato, ele vai lá e vai comprar e vai falar para outras pessoas comprar também, e outras pessoas vão comprar, e aqueles desesperados com medo de perder ali uma alta vai comprar também, e os outros também vão comprar na alta. E os que já compraram lá atrás, seguraram suas posições, vai ter seu lucro. claro. Vai ser uma loucura. Eu acho que vai ser uma loucura. Se É chamada ganância extrema. É ganância extrema. As pessoas vão vir comprar na ganância extrema. Olha, o FOMO, FOMO, significa Fear Out Missing Out. Ou seja, o medo, fear é o medo de ficar de fora. Ou seja, o FOMO acontece e vai acontecer quando o Bitcoin estiver acima de 100 mil dólares. Vai vir uma enxurrada de compradores assardinhados. Rapaz, afinal os caras diziam, os youtubers e os influencers e toda a gente dizia que o Bitcoin ia cair. Que ia cair para 50, para 60. Oxe, já está, é 100 mil. Eu vou aproveitar e vou comprar agora. Essa será a primeira leva. Certo? Se segurarem, vão ganhar muito dinheiro, porque o Bitcoin vai fazer no mínimo 2, 3 vezes em relação a 100 mil dólares. Depois, quando bater, e depois vai corrigir e tal, quando bater 126 mil dólares, aí é que vai ser uma loucura. Quando começar a bater 126, 130, as pessoas vão enlouquecer para não ficarem de fora. Fear out, missing out, ou seja, o medo de ficar de fora. As pessoas vão querer comprar. E o índice de medo que está neste momento é 7, 8, ou seja, cá em baixo, vai subir para 70, 80%. Vai para a ganância e para a ganância extrema. Mas eu ainda repito, aqueles que comprarem a 126 mil dólares, se segurarem, ainda vão ganhar no mínimo 100%, porque o Bitcoin vai bater bem acima de 200 mil dólares. Então, se comprar 126, 252 mil, o cara faz 100%. Se segurar, ainda vai ganhar muito dinheiro. Percebem o que eu estou a dizer? E isso vai acontecer, gente. Isso vai acontecer. Portanto, o topo do Bitcoin até agora, 126 mil dólares, não é nem o cheiro daquilo que vai vir em termos de valorização. Claro que dizer isto agora, em plena guerra do Irã, parece uma heresia, parece uma utopia, parece uma desconexão da realidade. Mas, na altura em que isso acontecer, vocês vão se lembrar de mim. Rapaz, 95%, 99% dos influencers, dos analistas do mundo cripto diziam que não, 126 já, que tinha sido topo. Afinal, havia um tal de um Luís português, o cara bradava aos céus contra ventos e marés de que 126 mil era apenas um cheirinho, que o Bitcoin vai bater acima de 200 e 300 mil dólares. E não é que o homem tinha razão. Quem o seguiu se deu bem. Quem confiou se deu bem. No Bitcoin, nas criptomoedas, na Vitra, se deu bem. Mas eu também, aqui entre nós, um segredo ao vosso ouvido que ninguém nos está a ouvir. Depois de eu ver a postura da maioria dos nossos investidores aqui no grupo, eu não quero que muitos tenham essas informações. Eu quero que sejam poucos aqueles que fiquem realmente ricos e milionários aqui no Projeto de Vida. Porque esses poucos são aqueles que merecem. Os outros eu estou nem aí. Porque não são gratos, não são leais, não chegam junto, estão nem aí e vêm só cobrar de vez em quando. Quando acontece alguma coisa menos boa no projeto, vêm cobrar. Por que é que no CMC a Vitraverse está a zero? Como se nós tivéssemos alguma culpa disso. Agora, onde é que estava esse povo há 2 meses atrás, há 1 ano atrás, nas nossas redes sociais, a ajudar o projeto a divulgar, a deixar um like no YouTube, na Binance, aqui no grupo? Onde é que estava esse povo? Então não merecem, não. Merecem aqueles que estão juntos connosco. Esses merecem. Os outros, enfim, merecem outra coisa. Deixa eu ver se eu... esta última notícia, Silvio, olha, é da Zero Hedge, que é portanto, um portal informativo muito bom, muito bom, muito bom. E olha o que esses caras aqui dizem. O executivo da Coinbase afirma que o acordo do Senado sobre
a Clarity Act, que é a lei da clareza regulatória das criptomoedas, referente ao rendimento das stablecoins, que é só isso que está pegando aqui, por isso é que ainda não foi aprovada, mas já há um acordo amplo entre senadores democratas e republicanos. Só o que está pegando é a questão do rendimento dado pelas stablecoins. Uma Tether, por exemplo, dá 4,5% ao ano. Um banco americano dá 1,5% a 1% ao ano. Por isso a guerra entre bancos e emissores de stablecoins no mundo cripto. Mas já temos aqui mais essa informação de que esse acordo está muito próximo. Quando esta lei for aprovada, meus amigos, vocês vão ver o que é a chegada de um tsunami de dinheiro, uma enxurrada de dinheiro, de fundos trilionários como BlackRock, JP Morgan, o fundo soberano da Noruega, que gera trilhões de dólares, o fundo soberano de uma Arábia Saudita, o fundo soberano de um Qatar, o fundo, por exemplo, dos pensionistas lá do estado de Massachusetts. Vocês sabiam que 80% da riqueza mundial é oriunda de gente pensionista no mundo todo, japoneses, americanos, europeus? 80% da riqueza mundial são desses fundos, desses aposentados. Só que lá fora não são roubados igual foram aqui no Brasil, não. No INSS lá fora não é esse roubo, não. 80% da riqueza mundial está nas mãos dos fundos dos pensionistas de todos os países do mundo. Imaginem esses fundos, quando essa lei estiver aprovada, de começarem a trazer estes trilhões de dólares para cá, para o nosso mundo cripto. Gente, é uma loucura. É uma loucura. E muita gente está completamente fora disto. Muita gente acha que não. Então, o acordo está quase a ser feito e eu digo-vos, se posicionem antes da aprovação desse acordo. Se posicionem antes da tomada de posse do novo presidente do Fed, que será em maio. Kevin Walsh, nomeado pelo Trump, para reduzir a taxa de juros para 2%, a taxa americana, que está neste momento quase a 4%. Quando esses dois fatores acontecerem, quando essa lei for aprovada, porque eles aprovaram a Genius Act, que era uma lei, digamos assim, base. E agora estão aprovando ao pormenor todas as categorias de stablecoins, o que portanto, as commodities. Aliás, a maioria dos tokens, das altcoins, estão classificadas como sendo commodities, como o petróleo, como o ouro, como a prata. E antes não. A SEC dizia que era tudo valores mobiliários. E que não podia isto, não podia aquilo, e perseguiu o mundo cripto. Agora, essa nova administração de Trump, e por isso que eu sou a favor dele, porque ele é a favor do mundo cripto, essa nova administração de Trump mudou por completo a classificação jurídico-legal do mundo cripto. E com essa aprovação, esses fundos, esses grandes players, vão trazer todos os seus investimentos desses fundos trilionários para o mundo cripto. Então, com esses dois fatores, aprovação da Clarity Act e tomada de posse do novo presidente do Fed para o cripto, vocês vão ver o mercado de cripto explodir, o Bitcoin explodir e as boas altcoins explodirem de valorização. Mas há gente que não acredita. Há gente que, como São Tomé, precisa ver para crer. Eu não os critico. Só vou sentir pena deles porque vão chegar tarde. Por isso é que eu digo, mesmo aqueles que tenham vendido, Vita, outros tokens bons, comprem de volta agora. Está a preço de doação. Daqui a um mês vai ser tarde, minha gente. Daqui a um mês vai ser tarde. A partir de maio, eu até me apetecia agora, às vezes apetece-me fazer isto, não fazer mais amas, não fazer mais análises, até, por exemplo, até 15 de maio. Preciso fazer isto. Sério. Porque vir aqui todas dizer as mesmas coisas antes desses dois fatores acontecerem, que é a aprovação dessa lei e a nomeação do novo presidente do Fed, é chover no molhado. Só quando essas duas coisas acontecerem que a gente vai ver a explosão do mundo cripto. E com o fim, ou com a resolução da guerra do Irã também, né? Basta, por exemplo, o Trump dizer a guerra acabou, chegamos a um acordo, os mercados vão explodir, não sei quanto, não faço nem ideia. Basta ele dizer isto. E não inventar outra maluquice, né? Nem mais tarifaço, nem mais isso. Agora, muitas maluquices dele são necessárias. Ele está resetando o sistema financeiro mundial. Ele está resetando a OTAN, os Estados Unidos já se fala que vão sair da OTAN, ou seja, ele está resetando o mundo,
Porque antes havia um multilateralismo, ou seja, os blocos, Europa mais Estados Unidos contra os países asiáticos, China, Rússia e tal. Agora não. Agora é Estados Unidos, Israel, seu aliado eterno, contra o resto do mundo. E olhem que eles têm potencial para isso, para enfrentar o resto do mundo. Acreditem no que eu vos digo. A tecnologia dos Estados Unidos a nível militar, por exemplo, vocês sabiam que os caras, em qualquer parte do mundo, através dos satélites, da Starlink, do Elon Musk, através da IA, dos microchips, semicondutores, eles conseguem identificar, saber qualquer objeto que tenha mais do que 30 centímetros de diâmetro. Então, o cara, um líder lá do Irã, eles podem matá-lo assim rapidamente. Eles conseguem identificar tudo. Através de quê? Satélites mais IA. Satélites mais IA. E o mundo já percebeu isto. Porquê que vocês acham, por exemplo, o Osama Bin Laden demorou 10 anos até ser capturado? O Saddam Hussein do mesmo jeito. Porquê? Porque não tinha a tecnologia que tem hoje. O Maduro foram lá pegar em 2 horas. O líder do Irã foram matá-lo em 12 horas. E não só o líder do Irã, vários líderes. Então eles sabem, eles têm uma espionagem bélica e militar tão avançada, que os países estão a olhar para os Estados Unidos. Rapaz, a gente não consegue nem competir com esses fulanos. A gente tem agora que investir muito dinheiro para tentar chegar ao nível deles, em IA, em satélites, percebem? Em bombas nucleares, que a Europa já quer, porque a Europa durante muitos anos dependeu dos Estados Unidos através do acordo da OTAN, ou seja, os Estados Unidos garantiam a segurança militar à Europa. Já não fazem mais. Então, o Donald Trump está resetando o mundo. E o Donald Trump está resetando o mundo financeiro. O Donald Trump está a acabar com o domínio dos banqueiros tradicionais americanos. Ele está acabando com isso tudo. O Donald Trump, no fundo, ele quer desvalorizar o dólar. Eu vou dizer isto aqui só entre nós. Ele quer desvalorizar o dólar para conseguir pagar a dívida dos Estados Unidos, que está em 39 trilhões de dólares, que é impagável. E vai chegar uma altura em que os Estados Unidos vão fazer, sabe o quê? Vão dizer assim, olha, o dólar, essa verdinha, a notinha de dólar já não vale mais nada, não. O que falo agora são as criptomoedas. Acreditem no que eu vos digo. Porque a dívida lastreada em dólar é impagável. Não tem como pagar, não. Vão adiando, vão imprimindo dinheiro e também vai chegar uma altura que é impagável. E vai surgir uma nova moeda. O que é que eles fizeram? Vocês sabiam que deixem-me eu explicar isto a vocês. A seguir à Segunda Guerra Mundial, e é bom saber um pouquinho de história para perceber como é que os Estados Unidos funcionam. Porque é que são a maior economia do mundo, a maior potência do mundo, e como é que eles funcionam. Eles só visam o seu interesse. A verdade é esta. Os Estados Unidos, a seguir à Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lastrearam o dólar em ouro, ou seja, cada dólar tinha que ter um lastro em ouro. Foi assim até 1971. O que é que aconteceu em 71? O Henry Kissinger, o secretário americano, fixem este nome. Henry Kissinger foi negociar com os países árabes o seguinte: olha, a partir de agora os Estados Unidos garantem a vossa segurança e, em contrapartida, vocês são obrigados a comprar e a vender petróleo em dólares. Ou seja, criou o sistema do petrodólar. E, através disso, os Estados Unidos deixaram de ter que lastrear o dólar ao ouro. Percebem o que eu vos quero dizer? O dólar era lastreado ao ouro. Quando fizeram este acordo genial e inteligente desse secretário americano, o Henry Kissinger, que ficou para a história, ele conseguiu convencer os países árabes que o dólar não precisava mais estar lastreado ao ouro, mas que os países árabes tinham a sua segurança militar assegurada pelos Estados Unidos, e cumpriu até hoje esse acordo. Em contrapartida, só se podia negociar em dólar. Só que hoje em dia, o Irã está a tentar rachar
essa hegemonia. E porquê? Irã, China e Rússia já compram e já vendem petróleo sem ser em dólares americanos. E os Estados Unidos estão atentos a isto. Então, como o dólar deixa de ser a moeda toda poderosa, não tem lastro em ouro, e o petróleo só podia ser vendido e comprado em dólar, não é mais, porque existem já países a negociar entre eles, sem ser no dólar, no yuan chinês. Yuan chinês. O dólar deixa de ter essa hegemonia. Então eles precisam agora de uma nova referência, de uma nova reserva de valor. E qual é que vocês acham que vai ser? Vai ser o ouro? O ouro físico, que é confiscável, que a sua custódia é muito cara? Não, vai ser o Bitcoin. E quem não entender isto está a anos-luz de entender os próximos movimentos do mundo cripto. De entender o porquê o Bitcoin se vai valorizar exponencialmente. De entender o porquê as altcoins se vão valorizar exponencialmente. Por conta de todos os fatores geopolíticos que, claro, influenciam e muito nos mercados financeiros e no mercado de criptomoedas. Gente, repito, e fiquem por aqui. Fiquem atentos a essas duas situações. Aprovação da Clarity Act, que está para breve, e tomada de posse do novo presidente do FED. E a partir daí é partirmos para o abraço e para a valorização, que eu venho aqui de forma até bastante insistente e teimosa, focada. Vamos assistir à valorização explosiva do mundo cripto de que eu tanto vos falo. Só aí é que vocês vão ver se eu tinha razão ou não. Até lá, esperar. Está bom? Então, Silva, você quer acrescentar alguma coisa? Eu vou ter que sair daqui a 3 minutos, que eu tenho um compromisso às 22h30, vou viajar logo cedo. Tem mais 2 minutinhos só. Se você quer dizer alguma coisa, fica à vontade, meu querido. Ou você ou alguém. Leandro Manso está cá também, o Marcos, o Johnny Pereira e vários outros. Se quiser alguma coisa, Silva, a palavra é sua. Não, tranquilo, Luiz, tranquilo. Era mais para acrescentar ali o que você trouxe, mais com o que eu olhei aqui, que eu, por conta própria, dei uma lida. A Oracle é um dos maiores, como é que vou dizer, portanto, é a porta de entrada da transferência de moedas fiat para o mundo cripto. E faz isso sobretudo através da Chainlink, da Link, que é um token que vai crescer muito também, viu? É um dos que vai crescer muito também. A Link. Vai fazer no mínimo 10, 15 vezes também. Porque os Oracles são, portanto, a conversão do mundo financeiro tradicional para dentro do mundo cripto. Percebe? Bom, gente. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção, pela confiança e Deus abençoe a cada um de nós, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado.